Tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde, cuidando dos seus familiares nesse momento aqui difícil. Sou o Carlos Vetter, um dos cofundadores, sócio aqui da V360. Para quem não conhece aqui a V360, ela é uma plataforma completa aqui de gestão de pagamentos e antecipação de recebíveis. A ideia aí é ajudar as empresas a automatizarem todo esse seu processo ali de recebimento fiscal. Aproveitar aqui e agradecer toda essa audiência. A casa hoje está bem cheia, com muitas empresas aí participando. Eu acho que isso aumenta aí a responsabilidade para esse grupo aqui, compartilhar aqui as experiências. Aproveitar aqui também para agradecer os participantes e grandes amigos. Então, a gente tem aqui conosco hoje o privilégio de ter o Anderson da Gerdau, hoje responsável lá por toda a parte de melhorias contínuas e performance, o Gustavo Moreira, que é responsável lá pela parte de compras e serviços financeiros da Laureate, e representando a Vale também, não podemos ficar de fora dessa, o Pedro, responsável pela parte toda de recebimento fiscal da Vale. Bem, antes mesmo de iniciar esse bate-papo aqui, passar só algumas instruções bem rápidas. A ideia hoje é a gente bater um papo aqui em um formato diferente, colaborativo. Todo o público aqui presente pode também fazer as perguntas aqui no chat. No final a gente vai abrir um espaço aqui para a gente poder tentar responder na medida do possível. Como a casa está cheia, não sei se a gente vai conseguir responder todo mundo agora, nesse momento, mas pode ter certeza que depois a gente faz o contato aí para tirar todas as dúvidas e matar essas curiosidades. Bem, então vamos ao que interessa. Eu queria já começar aqui essa abertura aqui chamando o Anderson para falar um pouquinho dessas principais tendências de tecnologia ou não que irão impactar na área fiscal das empresas. Se o Anderson puder falar um pouquinho para a gente, qual que é a visão dele nesse ponto. Olá, boa tarde, Peter, boa tarde, Pedro, Gustavo, boa tarde a todos também. Espero que estejam todos aí com saúde, com segurança, junto com as suas famílias. Bom, Vetter, eu não me arrisco a falar sobre tendências fiscais, né? Não sou um tributarista, né? Como parte de processo, eu posso dizer que existem algumas tendências super importantes em relação ao processo que impactam, sim, a parte fiscal e determinação fiscal. Digo também que, além de ser tendências, né, são algumas realidades, que é um movimento de descentralização da parte fiscal, né? Então, cada vez mais as empresas estão olhando como processo para que a determinação fiscal não seja de responsabilidade do tributário, né? Mas sim do processo. Afinal de contas, desde o do momento do início de um cadastro, do pedido de compra, a parte fiscal está acontecendo o tempo todo, né? Em relação à tecnologia, existem várias tecnologias que já estão disponíveis no mercado para poder nos trazer uma visão de processo, como Process Mining, Task Mining. Então, são tecnologias que ajudam as empresas a enxergar esse processo como um todo e o impacto fiscal, obviamente, no fim, né? E como tendência mesmo, assim, numa visão um pouco mais de futuro, né? Eu entendo que tem algumas tecnologias que ainda vão ser exploradas, como, por exemplo, aquelas de criptomoedas, né? Que é o blockchain. Então, imaginamos que todas as transações feitas na empresa, elas vão gerar dados confiáveis, né? E eu imagino que a parte de determinação fiscal pode usar alguns dados do meio do processo, né, que tem a sua veracidade ali comprovada, para que o governo consiga fazer atribuições de impostos e determinações fiscais, né? Então, arrumar o processo e ter o processo ajustado para determinar a parte fiscal é algo que está acontecendo e está vindo forte. Legal, muito boa essa visão. Até puxando aqui um pouquinho até essa visão do Gustavo aí também, né, que olha muito para essa parte é, da parte de compra das empresas. E assim, a área fiscal pode parecer um pouco quadrada, né, Gustavo, às vezes, né? Assim, um pouco espaço de inovação. Como é que você tem visto, né, a inovação nessa área? Se você tem visto muitas startups também se aventurarem nesse meio aí fiscal? Beleza.
Boa tarde, Véter, boa tarde, Pedro, Anderson, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. E, de fato, né, eu acho que quando a gente fala do tema impostos, né, nunca tem uma conotação tão positiva, ainda mais assim, na complexidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, o recebimento fiscal, por ser um elo essencial do processo que algumas empresas chamam de Hack to Pay ou P2P, mas que nada mais é da requisição ao pagamento, pode ser uma área que, se não funciona tudo redondinho junto com as demais, pode ser uma área que gera uma trava. Então, o que a gente vê é que cada vez mais empresas, startups e algumas estão investindo bastante nesse setor, porque a gente consegue automatizar boa parte dessas regras fiscais, principalmente quando a gente está falando de empresas grandes, com um volume muito grande de notas e de processamentos, a gente consegue observar que tem uma oportunidade muito grande para a gente automatizar esse processo, tanto do ponto de vista de comparação, de entrada de notas, de recolhimento de impostos de forma devida, criando um padrão até na atividade, né? Porque diferentes analistas, a gente sabe, até pela complexidade da nossa legislação brasileira, podem chegar em conclusões diferentes e um sistema ele consegue padronizar boa parte desses entendimentos, permitindo com que essa área de recebimento fiscal atue realmente nas tratativas novas, onde realmente tiver alguma mudança, ou seja, realmente atuar de uma forma que trabalhe onde tem um valor agregado e consiga garantir a fluidez de todo esse processo que vai desde a requisição até o pagamento. Legal, Gustavo. Voltando aqui um pouquinho para o Anderson, né? A gente conhece bem aí o trabalho que vocês fazem na Gerdau, toda essa parte aí de Lean Office, é, nesse processo aí de recebimento fiscal. O que você tem visto aí de boas práticas que tem ajudado a resolver esses principais problemas? Se vocês usam algum tipo de metodologia ágil na empresa para garantir esse bom andamento aí do processo? Perfeito. Na verdade, a nossa jornada de Lean Office ela não é tão antiga. Nós começamos em 2018 a fazer alguns mapeamentos muito focados em MRO, porque entendemos que era onde tinha mais barulho, mais volume, né, e mais problemas. E dentro desse mapeamento, o que a gente conseguiu identificar é que o grande gargalo e o que impede essa fluidez que o Gustavo estava comentando do processo era a parte de match com o pedido de compra, né, e a fatura. Afinal de contas, né, é uma parte de comunicação de um processo transacional onde tem várias determinações de impostos dos dois lados, enfim, e basicamente quando as coisas estão tudo bacana, as automações são suficientes, né, os sistemas ERPs, a coisa fica muito fácil fazer automação de um para um, mas quando a gente tem problemas aí de pedido e de fatura, ele acaba sendo um ponto que traz bastante dor de cabeça, né? Então, qualquer tipo de processo, técnica, ferramenta que nos auxilie a ter uma garantia, né, dessas documentações de pedido de fatura vão nos ajudar a deixar o restante do processo aí mais fluido. E aí, a metodologia ágil, eu costumo dizer que ele é meio, né, e não um fim. Então, a partir do momento que você identifica por que os seus pedidos estão diferentes das faturas ou vice-versa, aí a gente procura o melhor modelo, o melhor método, e metodologia ágil é, sim, uma das que podem ser aplicadas uma vez que a gente identificou os causadores dos problemas, né? Legal. E até puxando aqui o Pedro aqui um pouquinho, né, para compartilhar essas práticas que vocês implementaram na Vale em termos de processos mesmo, tecnologia, para otimizar todo esse processo de recebimento fiscal. Também, se quiser compartilhar algum tipo de resultado também, fica à vontade aí. Ótimo, Better. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, Anderson, Gustavo, Better. O pessoal aí está de casa aí, enfim, participando desse webinar. Enfim, um pouco do que a gente fez na Vale foi mudar um pouco da nossa visão, né? Então, acho que o principal foi a gente trabalhar em conjunto, né? E trabalhar em conjunto, entendendo que nós somos um elo que fazemos parte dessa cadeia, até que foi comentado aí pelo Gustavo, né? Hack to Pay, P2P, chame como quiser, mas é que cada elo dessa cadeia ela é importante. Para quê? Se eu tenho um dado mestre que ele nasce de forma bem especificado e bem gerido, né? Assim como se eu tenho esse trabalho em conjunto com essas diversas áreas, suprimentos, gestão de contratos,
fornecedores, e principalmente o tributário, né, onde tem toda a inteligência ali, o restante dos elos eles se tornam mais fluidos, né? Você deixa de ter tantos problemas. Então, eu acho que os primeiros passos foi trabalhar no fortalecimento desses elos, né? Mudar o mindset da companhia, né? Então, a gente passou de ser aquela área vista como recebimento fiscal, cadastra nota. Então, eu faço a minha medição, mando para lá e aí a gente sabe que tem todo aquele problema que existe em qualquer recebimento fiscal no Brasil, com a carga tributária, com a complexidade que nós temos enfim, dessas regras, né? Então, o primeiro passo foi fazer essa mudança de cultura muito forte, investimos muito forte, tanto no fortalecimento dos elos, deixando, né, papéis e responsabilidades muito bem claros e definidos, né, para depois pensar aí num saneamento de base de dados mestres muito fortes, chamar o fornecedor para dentro, né, e aí veio a oportunidade de, sim, colocar a ferramenta para contribuir com isso tudo, de juntar as informações e automatizar esse match, que foi até bem colocado aí pelo Anderson, né? Então, basicamente, foram esses passos que nós fizemos. Tá? Olhando assim, a gente pode dizer que é até uma maneira simples e fácil, não foi. Eu acho que o que demanda mais esforço e mais investimento de tempo, de fato, é a mudança de cultura, jogar junto com esses players, né, e principalmente com os fornecedores, né, para mudar esse pensamento, e aí sim, organizado, com papéis e responsabilidades bem definidos, tempos e movimentos, a gente consegue colher os frutos. Né? Então, enfim, alguns pontos que nós fizemos aqui é o fortalecimento dessa gestão de dados enfim, da cultura. Implementamos um cronograma de medição, né? Então a gente tem tempos e movimentos bem acordados para fazer tanto a medição quanto a entrega da nota, a emissão da nota. Isso facilita para que a gente reduza hora extra, aqueles fechamentos malucos, né? Tem que ficar até muito mais tarde, notas que saem da gaveta aí, e acabam gerando aqueles problemas que todo recebimento fiscal conhece. Tá? E aí, falando um pouco de números, né? O que a gente conseguiu atingir fazendo essa organização toda? Hoje a gente recebe mais ou menos 70% a mais de volume de notas do que a gente recebia antes. Aumentamos a nossa produtividade em 9 vezes. Tá? Então, hoje, só grandes números aqui, cada FTE mais ou menos ali 4.500 notas. Nossa automação, falando de serviços, está acima de 99,5%, materiais também está próximo disso. Né? Então, com isso, a gente consegue, de fato, fortalecer a cultura, mudar mindset e automatizar os nossos processos. Né? E, claro que nada disso é feito de forma individual. Suprimentos, tributário, logística, fornecedor, a cadeia como um todo precisa estar envolvida e engajada para esse sucesso. Legal. Realmente esse resultado de 4.500 notas por FTE é um resultado bem expressivo em termos de produtividade. Até você comentou, né, da importância da integração entre as áreas, e até voltar aqui para o Gustavo, né, como é que ele enxerga essa importância aí do setor de compras mesmo na parte toda da gestão fiscal, né? Com certeza. Pegando um pouco da fala do Anderson, né? Não existe um responsável pelo processo fiscal, né? Pelo recebimento fiscal. Quando eu digo isso, não é que tem uma pessoa única que tem esse chapéu dentro da empresa. É o processo como um todo, que permeia várias áreas. E também pegando um ponto do Pedro, né? Eu acho que o processo de compras, desde quando a gente começa um processo de requisição lá atrás, você está começando um processo fiscal. Então, assim, você ter um ERP com os dados mestres saneados, que reflitam realmente a realidade e a operação, para você evitar retrabalho nesse sentido, é uma das primeiras interfaces que são super importantes e normalmente feitas pelo departamento de suprimentos. Sem contar também que o processo em si de negociação, de interação, de educação e relacionamento com as empresas, com os fornecedores, né, normalmente é feita pela área de suprimentos, né, pela área de supply, que está nessa linha de frente justamente fazendo essa interação. Então, assim, falando um pouco do que eu vejo de principal mudança com esse processo antes de digitalizar esse processo, eu sentia que a área de compras, muitas vezes, ela era muito responsiva, ela
recebia o problema, muitas vezes, do próprio cliente interno. O que eu quero dizer com isso? O fornecedor, vou dar um exemplo de mercadoria, ele faturava uma nota, essa nota se colocava no caminhão, o caminhão chegava no almoxarifado, o almoxarifado fazia um cara crachá entre a ordem de compras que a gente tinha no processo, tinha no sistema ERP versus a nota fiscal, tudo isso de maneira muito manual, e toda vez que tinha alguma divergência, era aberto um chamado para o compras para fazer toda essa tratativa. Então, o tempo do processo era muito grande. Isso podia gerar, e né, pode com certeza gerar, né, e gerava atrasos, poderia levar até multas e juros em decorrência dessas tratativas que levavam ao atraso do pagamento e do processamento em si. E muitas vezes o pedido podia até estar errado e a gente só ia detectar isso muitas vezes depois que ele já estava dentro de casa. Então, assim, quando a gente digitalizou esse processo, o que aconteceu? O sistema ele já faz o link entre a nota fiscal que o fornecedor está faturando versus a ordem de compras que foi negociada e emitida pelo setor de compras. Então, um primeiro match ele vai checar tudo isso, que primeiro era feito manualmente, trazendo um pouco da eficiência que o Pedro comentou, né, que a gente tem menos pessoas fazendo esse trabalho manual de ficar fazendo esse cara crachá de uma forma padronizada. E quando você faz essa tratativa de receber lá na ponta, antes de receber lá na ponta, você já está tratando todas as divergências antes, por exemplo, o fornecedor errou o CNPJ do tomador, ou porventura tem alguma divergência de valores, uma divergência comercial, o sistema, pelo menos no nosso processo atual hoje, direciona para o compras, que vai fazer essa tratativa já no momento da emissão da nota. E vai fazer essa correção. Então, nós de compras vamos falar, comprador, por favor, checar isso, que tem alguma divergência comercial, ou requisitante, a gente precisa ver essa questão de saldo, ou fornecedor, você fez alguma coisa errada aqui e a gente precisa ajustar. Então, realmente, o setor de compras ele consegue sair dessa postura responsiva para uma postura mais ativa para a empresa, reduzindo até um cotovelo, né? Pensando no serviço também. Muitas vezes o fornecedor ele faturava a nota, mandava para o usuário que se saísse de férias, de licença, ou engavetasse uma nota, a gente só ia saber quando já estava virando um protesto, quando o pagamento já se tornou muito crítico, né? O atraso já está afetando o próprio fornecimento, e hoje é o contrário. Hoje, muitas vezes, é o compras que fica, olha, usuário, tem uma nota que é sua, aprova, vamos processar isso logo, para a gente garantir que está tudo sendo feito da forma correta. Então, assim, eu acho que o setor de compras ele é muito responsável, assim como o recebimento fiscal, ele é uma etapa, ele é um elo da cadeia do Hack to Pay, da requisição ao pagamento, e consegue fazer uma tratativa muito mais ativa quando esse processo está digitalizado. Obrigado, Gustavo. Até voltar aqui um pouquinho para o Pedro, né, que ele comentou um tema ali importante, questão de importância, né, de ter uma boa gestão de entrada dos dados, o próprio saneamento que é fundamental para ter esse processo ali redondo. Conta um pouco aqui para a gente, Pedro, como é que vocês fazem para garantir toda a qualidade na entrada desses dados hoje? Vetter, esse é um ponto que a gente leva muito a sério, né? Não basta você automatizar qualquer coisa, você pode acabar automatizando um processo que é ruim, né? Então, trazendo um pouco da fala do Gustavo, a gente busca tratar como preventivo, né? Então, no momento onde você tem os seus dados, que você manda para o seu fornecedor, ele recebe isso já com uma previsão, né? Antes de uma entrega de um material, ou né, antes de bater aquele fechamento, ou o prazo de pagamento já está muito curto, conferir esses dados para que você tenha essa qualidade, cheque que realmente o meu pedido que eu peguei do meu cliente está de acordo com o meu documento? Não está? Onde está o problema? E aí o bom da ferramenta é que ela traz exatamente essa clareza, né? Ela consegue, de forma automática, já bater os dados da nota do XML com os dados do pedido. E aí, de forma clara e simples, dizer, o erro está, sei lá, na informação XPTO do pedido ou da nota fiscal. Por favor, faça o ajuste. E aí também diligenciar esses erros, né? Com esse gate aí, né, preventivo, antes da entrega do material, até do trânsito da mercadoria, ou no momento em que a nota é postada de forma rápida e online, você consegue antecipar e até tratar os erros de uma maneira mais rápida, né? E evita, obviamente, de você fazer isso tudo posterior ao cadastro, enfim. Legal.
Eu queria até voltar aqui para o Anderson, uma pergunta, todo mundo falou muito dessa questão das integrações entre as áreas, né? E aí, assim, Anderson, como é que você enxerga esse desafio para garantir toda essa integração numa empresa do tamanho da Gerdau, né? Como é que vocês fazem, como é que vocês resolvem isso hoje, né? Para se comunicar com todo mundo, acredito que não seja tão simples. Exatamente, é um desafio, Carlos, e como os colegas comentaram aí do processo, né? A gente falou aí de compras de usuários, da parte fiscal, recebimento de nota, são muitos agentes envolvidos, né? Então, eu diria que tem uma série de fatores. Primeiro é um pouco das pessoas e da cultura da empresa, de estar aberta à mudança e a poder enxergar isso como oportunidade e colaborar e cooperar com outras áreas. Mas tem um pouco assim de modelo de gestão que eu acredito muito que incentiva e ajuda, né, em relação a métricas de processo. Muitas vezes a gente vai ver alguns KPIs que eles são muito individuais, eles estão em silos, né? Então, vou dar um exemplo aqui do que nós mudamos há alguns anos lá na Gerdau. Nós tínhamos alguns SLAs individuais da área de processamento de notas, onde eram 7 dias para processar uma nota. Mas e o processo como um todo, ele não tem o objetivo de apenas processar nota, né? Um Hack to Pay, ele além de abastecer a empresa com insumos, serviços e materiais, enfim, ele precisa pagar correto e no prazo, não necessariamente processar em 7 dias. Então, se eu posso processar em 30, mas eu estou fazendo em 7, isso é custo, é over quality, eu estou superdimensionado. Ou se eu preciso pagar amanhã e estou fazendo em 7, eu vou pagar alguma coisa atrasada, né? Então, saber medir o processo como um todo e colocar indicadores compartilhados para as áreas e fazer um change muito bacana de comunicação com todos os envolvidos para que eles enxerguem a sua participação no processo como um todo e que todos dividam esses indicadores, ele ajuda muito aí nessa gestão de integração dessas áreas. Legal. Gustavo, assim, uma curiosidade aqui, né, assim, até para tentar, como é que se compartilha um pouco com a gente dessa importância né, desse recebimento fiscal estado otimizado para melhorar o próprio relacionamento com o fornecedor, né? E quais são essas boas práticas justamente nessa comunicação? Eu acho que, a gente falou um pouquinho da comunicação interna, mas agora para fora, como é que você enxerga isso hoje? Legal. Assim, a principal mudança, né, a principal diferença que eu vejo a gente tinha um processo extremamente descentralizado, com uma falta de responsabilização, quando eu digo isso no bom sentido, central. Né? Porque o que acontece? A nota ela chegava no almoxarifado, era a responsabilidade do almoxarifado fazer a checagem dessa nota, muitas vezes de um tema que não foi discutido por eles, foi discutido pelo setor de suprimentos. Também no caso de serviços, tinha esse ponto de a nota ir para a pessoa da instituição, como eu disse até no ponto anterior, era se a pessoa engavetasse essa nota, se ela saísse de licença, de férias, qualquer coisa, a gente tinha uma quebra, uma ruptura nesse processo, dificultando, né, piorando um pouco o nosso relacionamento, porque o fornecedor ele ficava sem ter quem recorrer, né? Ele não tinha uma visibilidade tão grande, porque ele dependia daquela pessoa que ele tinha interação dentro da loja. Lógico que ele poderia entrar em contato com o comprador, que também ficaria dependente dessa pessoa fazer essa atuação. Então, assim, a gente tinha uma abordagem um tanto quanto descentralizada. Então, aqui o que melhorou? A ferramenta ela é um facilitador de uma melhoria geral que a gente fez no processo. Então, o que acontece hoje? Ao invés dessa nota ter que ir no almoxarifado para depois a gente corrigir, a gente já corrige antes. O fornecedor ele não necessariamente precisa enviar para essa pessoa que está lá na ponta para fazer o input de uma nota. Não, ele tem acesso a um portal. Ele consegue ter visibilidade do que está acontecendo. Ele sabe em que etapa a nota dele está. Ele sabe com quem que está aquela aprovação e, eventualmente, que é normalmente as pessoas que eles têm contato no caso de serviço, ele vai conseguir fazer esse acompanhamento. No caso dos casos que a gente transaciona por boleto, ele vai conseguir inserir um boleto. Então, assim, a gente consegue centralizar e dar uma fonte única de informação para esse fornecedor. O fornecedor está aqui o que a gente está vendo de você. Sua nota está aqui, então a gente não está vendo. Então, assim, a gente consegue, enquanto financeiro e compras, ter uma visibilidade do que está acontecendo na companhia, não transferindo essa responsabilidade para a unidade do negócio. A unidade do negócio tem diversas, assim, centenas de outras coisas a se preocupar relativas ao próprio negócio,
Então, a gente traz para o financeiro, traz para o compras, esse acompanhamento mais próximo do fornecedor, e por isso que hoje a gente, ao invés do nosso cliente ficar cobrando a gente, ó, cadê a nota paga, a ideia é que a gente cobre o nosso cliente, aprova logo para a gente já deixar isso pronto para pagar. Então, assim, a gente mudou muito o mindset com relação a isso, e eu acho que foi extremamente positivo nesse relacionamento. E não só isso, a gente também tem uma central que passou a atender os fornecedores. Então, quando o fornecedor tem dúvida, eu não sei trabalhar no V360, não sei trabalhar com a ferramenta, ele pode ligar para um telefone que vai fazer esse mini treinamento, explicar para ele como funciona isso, vai compartilhar materiais, vai ajudar com dúvidas, vai escalar chamados internos quando é necessário. Então, assim, a gente criou realmente um relacionamento muito mais central, muito mais consolidado e coeso para esse fornecedor entrar em contato. E outra, o fato da gente estar trabalhando com essa ferramenta, ela cria um banco de dados muito rico para a gente de compras, porque ela acaba depois alimentando outras informações que pode formar um BI para a gente, no sentido da gente conseguir avaliar fornecedor. Porque a performance do fornecedor, no sentido de trabalhar um recebimento fiscal cada vez mais automático, também pode ser usado como um critério de SRM, né, que é a gestão do relacionamento com o fornecedor. Porque assim, a gente vai trabalhando numa linha de automação e de melhoria, e a gente vai conseguindo ver, olha, esse fornecedor todo mês está dando o mesmo problema. Então, peraí, vamos marcar uma sessão para passar o conhecimento para ele, explicar o que a gente precisa. E a gente consegue ver se a performance dele está evoluindo ou não, e se ele é um parceiro que está colaborando para que a nossa automação, tanto do nosso lado da loja quanto para ele, fique bem mais fácil. Porque quando tudo está automático, quando tudo está mais fácil de ser integrado, o processo ocorre de uma forma muito mais fluida para os dois lados, reduzindo o excesso de trabalho das duas partes. Então, assim, eu acho que é uma relação muito ganha-ganha. Quando a gente consegue implementar essa ferramenta, de novo, eu acho que quando a gente muda isso, nós vamos colocar uma ferramenta, como toda e qualquer mudança, exige bastante, exige dedicação, exige paciência, esforço, comprometimento de toda a equipe, um trabalho muito grande com os fornecedores, uma parceria muito grande, até que o processo vá melhorando e facilitando e chegando nesse ponto ótimo onde que a gente consegue, de fato, desenvolver mais, entregar mais valor, tanto para o nosso fornecedor quanto para o cliente interno. Legal, nada com uma visão do especialista da área, né? Como é que ajuda aqui? Eu acho que até para a gente não perder o tema que a gente está falando bastante aqui de fornecedor, né? Acho que o Anderson aí tem umas histórias legais aí de como é que garante, né, esse engajamento aí com os fornecedores, os pilotos foram feitos, sem estressar aí todo esse relacionamento que é importante. Perfeito. Vou ser breve, porque o caso é breve, mas ele é muito interessante aí e profundo, né? A gente teve essa preocupação no início da nossa mudança aí de processo e ferramenta. Então, o Gustavo fala uma coisa bacana aqui, que não é só ferramenta, só processo, né? É os dois. E a gente começou a pegar alguns clientes que tinham bastante volume para, né, bater um papo com eles e sentir, fazer uma POC, né? E um deles ficou muito feliz, primeiro, porque era uma garantia de que ele ia receber em dia, e muitas vezes ele não recebia não porque a gente não queria pagar, mas era questão de workflow, ninguém sabia como pagar, né? Então ele ficou super interessado, e ele tinha um back-office, dado aos tamanhos das empresas, volume de materiais e quantidade de usinas, CNPJs, enfim, ele tinha um back-office na área de vendas dele para fazer as faturas, né? E fazer esse contas a receber aí com a Gerdau. Ele tinha 4 pessoas exclusivas para atender a Gerdau, né? E com o portal ele não precisava mais, porque ele tinha uma visão única, sabia onde estavam os pedidos, conseguia vincular as faturas e a gente também enxergava o que estava acontecendo. Então, dado esses dois fatores, a certeza de que o fornecedor vai receber correto e vai receber em dia, e de que ele vai ter gestão, e daqui a um pouco qualquer tipo de esforço que ele tenha do lado dele vai reduzir, né? Então, para nós, isso foi o suficiente, e todos os fornecedores compraram muito bem. E aí, extrapolando, né, para o fornecedor, se ele quiser também fazer um RPA ou alguma outra tecnologia para tirar e colocar direto no ERP dele, para fazer outros tipos de automação, também é uma possibilidade. Então, isso foi super bacana aí para os fornecedores comprarem a ideia. Legal. História interessante, né? Que o ganho acaba não dando só dentro de casa, você acaba
multiplicando isso para fora também, fortalecer a cadeia, isso é bem importante. Voltando aqui, eu acho que até puxar aqui o Pedro um pouquinho, né? Ele contou um pouco dessa trajetória, da transformação toda que a Vale passou, com os grandes resultados. E é assim, Pedro, o que você enxerga de próximos desafios, né, para frente, né? No final não para, então como é que você está enxergando aí, mesmo depois de ter alcançado aí uns resultados bem expressivos aí na operação? Eu acho que a gente já tocou um pouco nesse ponto, né? Quando a gente mata o mato alto, né, a gente começa a ver outras oportunidades, né? Então, como o Anderson já comentou, de blockchain, né, você começar a integrar isso numa única cadeia, numa única rede. Você também tem oportunidades de tirar o teu time ali do transacional, né? Claro que reduzir e deixar essas pessoas também focadas no que agrega maior valor, né? Com análises preditivas. Eu acho que isso é super relevante e importante, né? Então, eu vejo que a gente está caminhando para esses segmentos, né? Talvez o próximo passo ainda não esteja claro, né? São muitas oportunidades, mas de fato o que a gente tem feito fortemente é olhar para a cadeia, né? Como o Anderson também colocou mais cedo, quais são os indicadores que temos para a nossa cadeia, como é que a gente juntos conseguimos medir toda essa cadeia e parar de ter uma visão por departamento, né? Mas sim pelo processo como um todo. Eu acho que esse é o grande desafio aí para todos nós. Legal, Pedro. Voltar aqui um pouquinho para o Gustavo, né? O quanto que você enxerga, Gustavo, se você precisa de fato, né, ajustar o processo antes da própria contratação de uma ferramenta, ou se você acha que já vale ir fazendo isso ao mesmo tempo da implantação e mexer no processo, enfim, como é que você enxerga esses tempos e movimentos aí de implantação e otimização desse processo? Legal. O que eu normalmente vejo é que a estrutura do processo dentro do ERP, normalmente, ela já é pré-definida, inclusive da própria operação do ERP, né? A gente pode até ter diferenças entre o sistema em si, mas normalmente ele segue uma linha, um raciocínio, uma lógica que normalmente é comum entre as empresas. Mas quando a gente fala especificamente da solução que vai ajudar nesse processo de automação, eu acredito que assim tem muita margem de construir isso a partir do momento que você começa a olhar para o mercado para buscar essa solução. Porque normalmente elas trazem um benchmark do que elas já aprenderam em outras empresas. Eu vou dar um exemplo que quando a gente começou a discutir sobre o processo de automação, lá atrás, né, há muito tempo isso, né, a gente começou a discutir. A gente teve, entre as ideias, seria a gente precisa automatizar esse processo. E o que normalmente vem em mente? Não, vamos contratar uma RPA, colocar aqui no processo para ler essa nota, por exemplo, de serviço que vinha para a gente através de chamado. Não, a gente precisa contratar um RPA para ler esta nota que vem aqui através de chamado para a gente. Primeiro, se o usuário interno não mandar a nota, eu continuo com o mesmo problema. A solução de OCR, nesse caso, talvez não seria melhor, porque seriam layouts diferentes, formatos, qualidades de imagens completamente diferentes, e sem contar que o custo, com certeza, teria sido mais alto sem a eficiência que a gente esperava. Então, buscar no mercado especialistas que te ajudam a olhar o seu processo, já trazendo benchmark de outras empresas, eu acho que você consegue realmente rever o seu processo como um todo. E eu acho que tem que ir de uma forma assim, com a mente muito aberta para revisar toda essa entrega, do que a área, o processo Hack2Pay vai entregar como um todo. Não necessariamente forçar com que ele se encaixe uma ferramenta que vai fazer com que automatize o seu processo atual. Não, às vezes é realmente ter aquele pensamento lean, o que realmente agrega valor aqui? A nota realmente precisa ir para o usuário final para depois ele mandar? Não. A nota ela precisa vir aqui. Se tiver algum problema, eu vou acionar. Se não, é fluxo que segue, ele só vai me dar o sinal verde se recebeu ou não o serviço. Então, assim, você consegue olhar de uma forma diferente. Eu acho, então, é importante você aprender com o que a tecnologia te traz e, eventualmente, ajustar o seu processo para você conseguir, de fato, otimizar a sua entrega e consolidar, realmente ter um processo muito fluido com a ferramenta que você está contratando. Então, eu acho que é muito importante ter essa construção nesse sentido muito próxima com a solução.
Legal, Gustavo. A gente está indo aqui para algumas perguntas finais aqui. O pessoal também pode ficar à vontade aí fazer perguntas. A gente já está recebendo algumas perguntas das empresas aqui que daqui a pouco a gente vai responder, né? Então aqui até antes da gente abrir para o público as respostas, pegar aqui na verdade a opinião de todos aí, né? A gente pode começar aí pelo Pedro. E qual é a dica que você daria para quem está começando toda essa jornada de transformação digital no recebimento fiscal, né? Ótimo. De forma meio resumida, gente, eu acho que tem uma governança forte, papéis e responsabilidades bem definidos, né? Tem uma visão da cadeia como um todo, quem são seus clientes internos, fornecedores, né? De processo mesmo. Faça uma boa gestão dos seus dados mestres, tá? Isso é super importante, porque todo o sistema ele é baseado em cima desses dados mestres. Tem uma ferramenta para antecipar problemas, identificar divergências de forma automática, diligenciar essas divergências e, claro, imputar lá no final no ERP, né? Acho que sempre quando a gente começa a conversar, ainda mais quando a gente foca em serviços, só algo que me veio à cabeça agora, né? A gente fala, Dunf, eu tenho nota de material que eu já tenho um XML padronizado, serviços eu não tenho, né? Então, acho que um dos ganhos que nós tivemos também, até com a ajuda da ferramenta, foi exatamente conseguir padronizar a leitura de vários XMLs completamente despadronizados que a gente tem no Brasil inteiro, né? Somos mais de que 5.000 municípios, né? E como é que eu lido com toda essa diversidade de informações, né? E a ferramenta nos ajudou justamente a codificar isso numa plataforma única, né? E eu acho que quando a gente vê essa questão, começa a entender que o recebimento fiscal é uma rede, né, que existe em todas as empresas necessárias e que se cada vez a gente conseguir fazer um mundo melhor, né, transformando esse processo como um todo, no mercado como um todo, cara, vai ser muito melhor para todos os clientes e todos os fornecedores, né? E quanto mais a gente puder fazer essa troca, né, e não e com certeza aprender, porque a gente tem muito a aprender ainda, eu acho que vai ser melhor para o mercado como um todo, né? E aí a gente consegue fazer essas barreiras caírem e pensar num futuro melhor, mais automatizado, com mais qualidade e principalmente analisar de forma preditiva quais são os nossos ganhos, né? Trazer de fato ganhos para o nosso negócio com a visão das informações que nós temos que são importantíssimas para a companhia. Legal, você acabou respondendo a pergunta aí da Érica, que ia vir por sequência, que ela estava bem curiosa nesse ponto de, dado que o materiais, você tem o padrão em si, né, você tem a DANF, como é que você resolvia os layouts das prefeituras? Ainda mais olhando para a Vale, né, as centenas de prefeituras que vocês estão hoje operando, realmente não é trivial, mas já falou, então a gente vai até pular essa pergunta aí na próxima, mas que bom. Queria pegar a opinião do Anderson também. Que é a dica, Anderson? O que você falaria para o pessoal que está começando aí? Pô, depois a dica do Pedro fica até difícil, então vou tentar ir para, né, por um outro viés, um outro lado. Além das dicas do Pedro, talvez muitos de vocês devem estar se perguntando, pô, na minha é mais complicado porque eu não mando na cadeia toda, enfim, eu não tenho autonomia para fazer isso, ou eu estou tentando influenciar as pessoas e as opiniões são contrárias, né? Então, assim, o conselho que eu dou e até uma dica, né, que o resultado acaba vendendo. Então, meu conselho é comecem com aquilo que vocês têm autonomia. Deem o primeiro passo, por menor que seja, dentro daquilo que vocês podem alcançar. Apliquem essa visão, né, apliquem as dicas, colhe aquele resultado, mostra para alguém do lado ou para algum par que faz parte da cadeia, dois vão ser mais fortes que um, em algum momento o resultado por si vai vender e vai atingir a todos ou a quem for o dono do processo, se houver, né, um process owner. E só de curiosidade, né, na Gerdau, por exemplo, nós não temos um process owner de Hack to Pay, não existe um gerente geral de Hack to Pay, nós temos lá suprimentos, tem a parte de back-office, tem a parte corporativa, temos centros de serviço, temos os almoxarifados, todos com diretorias, né, diferentes, e a gente está conseguindo, e foram esses os passos que a gente deu.
Legal. E por último aí, Gustavo, fica mais difícil, né, Gustavo, depois dessas respostas, mas enfim, puder contribuir com algum ponto aí também, que eu acho que é interessante. Não, eu concordo plenamente com o Pedro, com o Anderson, assim, realmente criar essa estrutura de governança, essa questão do engajamento, dar o primeiro passo, realmente é difícil e super necessário, porque senão realmente você não sai da inércia. Mas pensando em outras abordagens também, eu até comentei isso no ponto anterior, não busque automatizar o seu processo atual. Eu acho que compensa e vale a pena investir, buscar na melhoria e rever o processo do zero, para realmente entender quais são os pontos que são efetivamente necessários e que realmente agregam valor para a cadeia como um todo. Então, não busque soluções puramente de RPA para copiar da pasta A e colar na pasta B, porque sempre foi feito assim. Pense de uma forma diferente, que realmente que vai ser possível mapear o que realmente tem de entrega e de ganho na cadeia como um todo. Ponto 2 é com relação à gestão da mudança. Isso muitas vezes é subestimado, mas é super importante. Desde o início, fazer um processo onde você envolve seus principais fornecedores. O Anderson comentou isso, trazer um fornecedor para participar, estar na mesa do projeto, para dar opinião, para dar a visão do lado dele, trazer clientes internos, trazer o requisitante, o comprador, a parte financeira como um todo, realmente envolver o máximo de pessoas possíveis para todos sentirem e participarem desse projeto e estar ali desde o início comprando essa mudança. E dentro dessa linha também eu sugeriria que é muito importante ter esse piloto, trabalhar numa demonstração, não começa jogando toda a organização dentro de um processo novo. Vale a pena testar, trazer os maiores, engajar algumas pessoas para depois fazer um rollout numa ferramenta já pré-testada num projeto piloto. Eu acho que faz todo sentido. E o passo 3, que complementa muito o 4, é comece. Muito do que o Anderson comentou também. Começar, às vezes, é muito difícil. Né? Realmente, começar é uma etapa que você pensa, nossa, eu tenho tantos 1000 notas no mês, tantos 1000 fornecedores, é muito difícil. Realmente, porque é difícil. Então, por isso que eu digo, eu acho que o projeto, o dia que você dá go live numa ferramenta de digitalização, você começou ali seu projeto. Porque ele é melhoria contínua. Você, muito dificilmente, eu acho que se um dia acontecer, Vetter conta para a gente, mas nenhuma empresa vai estar 100% automática no primeiro mês. Então, realmente é a construção de, tipo, vou atender o meu 80-20, vou construir para cobrir isso, vou trabalhar numa gestão da mudança, e depois a gente vai estabilizando e melhorando, adaptando a ferramenta, fazendo esse trabalho de educação de usuário interno, de usuário externo, para aumentar essas taxas de automação, para a gente conseguir realmente colher os frutos desse ganho, que é digitalizar esse processo e trazendo todos os benefícios que a gente comentou aí nos últimos minutos aí que a gente tem conversado. Então, assim, os meus principais 4 pontos é esse: não automatize o processo atual, invista muito na gestão da mudança, comece e já comece pensando em melhorias contínuas. Melhoria contínua de todo e qualquer processo é essencial. Muito legal, Gustavo. E realmente, né, não tem mágica, é uma jornada essa transformação, então acho que cada vez está melhorando, né, até com as tecnologias, com a evolução mesmo das empresas em geral, dos próprios fornecedores, os órgãos governamentais, enfim, acho que isso tudo está evoluindo e a cadeia vai ficando cada vez um pouco mais simplificada, né? Bem, pessoal, acho que aqui agora acho que a gente tem que ir para o público aqui, tá bombando aqui, né, de perguntas, pessoal super curioso, tem algumas pessoas fazendo comentário, então o Demetrio comentou uns pontos importantes, né, que a partir ali do envio do XML é possível você identificar as inconsistências entre pedido de compras e a nota fiscal, né, e você conseguir atuar isso de forma preventiva e acionar as pessoas responsáveis, né, ou o próprio departamento de compras que acaba ajudando em algumas questões. Reforçou também o ponto aí que o Pedro falou sobre a importância do saneamento do cadastro de materiais de serviço, que é primordial também para esse sucesso da automação. Legal, Demetrio, pela contribuição. Eu vou aqui puxar aqui algumas perguntas. Veio uma pergunta aqui do Paulo, Paulo da CNI. O Paulo perguntando aqui, aí de repente o Anderson pode de repente responder essa aqui, que conhece muito disso, né? Como é que essa emissão da nota fiscal vai linkar com o teu pedido de compras, né? E se a nota obrigatoriamente ela deve constar o número do pedido, item, esse tipo de informação.
Perfeito. Bom, eu vou comentar um pouco da mudança que a gente está fazendo, que eu acho que acaba explicando isso e dando alguns outros detalhes da mudança e do projeto que a gente está fazendo, né? O nosso modelo anterior a usar a ferramenta e a mudar o nosso processo era sempre pedir para que a nota fosse enviada com a referência do pedido, para que esse cheque fosse feito depois, e aí gerava o workflow, tudo no SAP, enfim, e para nós ficava muito complicado para gerenciar isso. Agora, como processo, né, a gente está antecipando isso. Então, hoje o fornecedor tem lá a lista dos seus X pedidos e ele escolhe lá um pedido e ele consegue ver como se fosse fazer uma simulação ali da fatura, pegar os dados de impostos, enfim, muitos dados que às vezes não estão num XML tão nítidos, mas que o fornecedor vai poder interagir com a nossa área de recebimento fiscal. Então, ele já coloca tudo na ferramenta e ele coloca lá a fatura dele para que eu possa fazer os vínculos, né? Então, o que eu estou fazendo basicamente aqui? Eu estou antecipando um possível workflow, e até se alguém perguntar, né, o workflow ele é completamente customizável. Na Gerdau, por exemplo, aí o Gustavo me corrige se eu estiver errado, acho que a parte de compras, essas divergências é feita pelo comprador, né? Lá na Gerdau nós temos os compradores e tem um back-office para tratar isso, então isso não nos atrapalhou, né? Existe um workflow customizável para tratar isso. Então, a gente acaba antecipando para que quando a nota e o pedido cheguem no RP, ele já está sem divergência. Então, essa integração fica muito mais fácil, porque eu já discuti com o fornecedor antes, e o mais importante, que tem a ver com o ciclo de melhoria contínua que o Gustavo enfatizou antes, né? Eu tenho a estatística das divergências, porque o fornecedor ele tem a oportunidade de ir lá na ferramenta e dizer não concordo, teu pedido está errado, porque eu tenho aqui alguma exceção de imposto do meu município, enfim, ele informa antes e a gente consegue parametrizar isso antes, né, para que as próximas notas naquele mesmo cenário, eles passem automático, né? Então, esse é um pouco aí do ciclo de melhoria. A gente também está numa ascendente da nossa parte de automação, né? Acho que nos últimos 12 meses a gente conseguiu subir 11% nos nossos automatismos, então não é assim, bota a ferramenta, amanhã tá automático, até porque essas notas precisam circular, né? Então o fornecedor entra lá, não concorda, me dá uma situação que eu não tinha mapeado, eu vou no meu ERP, configura esse cenário, eu vou ganhar automatismo na próxima nota daquele cenário, né? Então as coisas são bem dinâmicas e é um pouco dessa mudança que a gente está promovendo dentro de casa, né? Antecipando os... Bem, tranquilo, a gente volta com o Pedro aqui daqui a pouquinho. Eu vou voltar até pro Anderson aqui, uma pergunta que tem muito a ver com a questão da parte toda de cadastro, né? A importância lá de suprimentos também, utilizar as parametrizações corretas na própria criação do pedido. Como é que... E às vezes isso não ocorre, né, dentro da empresa, né? A criação do própria utilização lá do IVA automático, enfim. Como é que foi esse caminho para melhorar isso dentro aí da empresa? Ok. Na verdade, a gente está fazendo isso como um ciclo, né, dentro do que a gente chamou de projeto, agora ele virou processo, né, para a gente revisitar. Então, a gente tem algumas tabelas de exceções, de parâmetros, né, onde a gente consegue colocar lá o mestre de materiais, de serviço, de fornecedores, para cadastrar algumas exceções, né, ou condições de exceção. A gente está com um projeto super grande, agora estamos entrando na segunda fase do TDF, que é um módulo fiscal do SAP. Então, a gente está conseguindo criar algumas tabelas de regra para validação de nota e a gente está usando muito, claro, do conhecimento do que a gente já tem ao longo dos anos, mas todos esses itens do G360 que a gente pega no dia a dia, a gente está cadastrando nessa tabela para fazer parte do nosso automatismo, né? Então, por isso que a gente comenta aqui que ao longo do tempo a gente entende que um dia vai chegar nos parâmetros aí que a Vale tem hoje, bem acima aí de 90% dos automatismos. Legal. E até para complementar, porque assim, a pergunta é até um pouco mais
mais técnica e legal também, feito pelo José aqui da Transpetro, né? Que eles hoje estão falando que não tem a parte de mestre de serviços implantado ainda dentro do RP, e se dá para iniciar uma automação desse porte, né, do recebimento, melhorar a própria toda a parte do recebimento fiscal, ou se é melhor atualizar antes aí o RP e depois realmente iniciar toda essa mudança. Bom, eu diria o seguinte, pessoal, facilita muito ter um mestre de materiais, serviço de fornecedores, porque isso vai te facilitar na hora de cadastrar algum tipo de exceção fiscal, de regras fiscais que tem a ver com essas variáveis, né? Então, tudo que for uma variável de atribuição de regra, é super importante que tenha isso em algum local. Aí eu não sou da área de tecnologia, mas eu imagino que se não tem no ERP, talvez possa ter em alguma outro tipo de base de dados ou algum outro tipo de sistema ou de código que faça essas validações, né? Algum outro tipo de programação, ou talvez contratar algum fornecedor que construa algum tipo de base de dados, não necessariamente com a mesma tecnologia do ERP, mas eu entendo que ter esses dados é essencial para que a gente consiga usar eles como variáveis para fazer as atribuições fiscais. Tá? Legal. O Tiger até fez uma pergunta aqui, Gustavo, se você acha que tem necessidade de ter workflow tanto no V360 quanto no RP, né? E onde é que ocorre a aprovação, por exemplo, do próprio pedido de compras, né? Acho que é legal aí, de repente, se puder compartilhar. Sim. Hoje, pelo processo que a gente tem, a requisição é aprovada. Então, o requisitante ele começa com uma demanda e essa requisição é submetida para uma alçada de aprovação de acordo com o centro de custo onde a despesa vai ser alocada. Então, o V360 ele lê esse mesmo workflow do ERP para solicitar essa mesma pessoa que autorizou a compra desse serviço, ou no caso, vou dar um exemplo de serviço, que autorizou essa compra de serviço para que ele também confirme quando o serviço for prestado. No caso de mercadoria, o workflow é o mesmo de serviço, só que quem vai dar esse de acordo de que a mercadoria que chegou é o almoxarifado. Então, assim, mercadoria sempre almoxarifado, serviço, o responsável pelo centro de custo, a mesma pessoa que autorizou a contratação daquele serviço específico. E ainda seguindo um pouquinho dessa linha, como é que é a parte de solicitação da divergência? Como é que vocês corrigem isso? Direciona para quem? Qual que é a área responsável? Como é que funciona um pouquinho isso, Gustavo? Certo. Dentro da ferramenta que a gente usa, ela faz essa primeira checagem de tudo que é possível fazer automaticamente, ela já faz e direciona para as filas corretas. Por exemplo, se está tudo certinho, ele já manda para o recebimento físico fiscal só para dar o de acordo, não, né? Para fazer toda a parte de apuração fiscal, confirmar se está tudo certinho e depois dar o de acordo para seguir para a parte de pagamento, mas quando tem alguma divergência, a gente direciona tudo isso para o departamento de compras, que funciona como um hub. Ele vai avaliar se eventualmente são divergências pequenas que são possíveis de corrigir ali, tanto no V360 quanto do lado do ERP, ou se não, de fato, alguém consumiu mais do que estava previsto no pedido de compras no caso de um serviço, ou o fornecedor descumpriu algum termo da OC e colocou um valor a mais do que o que foi previamente acordado. Então, dependendo da divergência, ele vai acionar um requisitante interno encaminhando para a fila dele, ou ele vai mandar para um comprador, que é o responsável por aquela negociação com aquele fornecedor, para que ele trate comercialmente a divergência. Então, aqui eu estou falando de divergências comerciais, não só processuais, ou eventualmente vai entrar em contato com o fornecedor e explicar, olha, você fez isso, isso e isso, e é por isso que está dando esse problema de cair em divergência que a gente precisa corrigir. Então, assim, são casos e casos, aqui a gente vai tratar nesse hub, né, que a gente chama de equipe de follow-up, dentro do compras, para direcionar essas soluções para as diferentes áreas e muitas vezes tomar a ação de correção efetivamente. Obrigado, Gustavo. Tá ficando difícil aqui de escolher, né? Nosso tempo está bem curto aqui, a gente está indo para a reta final. Não sei se Pedro já consegue ouvir a gente aí também. Voltei aqui. Tô aqui Opa, agora. beleza. Não, aí assim, até tem uma pergunta aqui específica, né? De qual tempo aí que demorou mesmo de implantação para vocês, desde esse processo ali, né, de mapeamento até o Go Live em si de uma solução, enfim, levando em conta aí também que a Vale, do tamanho que tem, né? Também não é tão trivial.
enfim, para você compartilhar aí com a gente. Lembrando que nós fomos o embrião aí, né, Vetter? Eu acho que lá atrás a gente começou a conversar, começamos a desenvolver isso em conjunto, né? A ideia da ferramenta, do que seria, do que faria. E pelo que eu me recordo, foi em 5 meses a ferramenta já estava no ar. Hoje em dia eu acho que vocês conseguem fazer até bem menos do que isso, né? E com certeza no primeiro ano foi muito difícil, né? Por tudo isso que a gente já falou, da mudança de cultura, gestão de... enfim, mudança da gestão, do mindset. E a partir do segundo ano, o negócio começou a evoluir de uma forma exponencial, onde a gente agora consegue colher os frutos aí de estar com mais de 99% de automação, né? E com um time bem pequeno, focado e olhando já o que a gente pode agregar no negócio que não seja apenas processar documento fiscal. Na verdade, o nosso foco nem é mais processar documento fiscal. Legal, né? Essa mudança aí do tipo de trabalho aí mesmo do time. Aí tem, na verdade, um comentário aqui super bacana aqui também, que é o Ismael, né? Dando os parabéns pro Pedro, que é aniversário dele hoje. Legal, obrigado aí, Pedro, pelo dia de aniversário aí, também compartilhando conhecimento. Muito bom, esse é o nosso presente, né? Esse é o nosso presente. Aí, Legal. obrigado, gente. Obrigado, Ismael. Bem, pessoal, assim, infelizmente, assim, até para poder respeitar o horário aqui de todo mundo, tem várias perguntas aqui. Podem ficar super tranquilos primeiro, né? A webinar foi gravada, a gente vai mandar para todo mundo. Vamos tentar, na medida do possível, aqui responder essas perguntas aqui individualmente. Aqui está registrado todas as pessoas que fizeram. Agradecer a participação de todo mundo que se inscreveu aqui. A gente no pico aqui chegou a 160, 170 pessoas, muita gente perguntando, realmente um assunto denso, importante. A gente também está aqui com um gostinho de quero mais, né? Quem sabe de repente a gente vai fazer outras rodadas como essa. Agradecer os participantes aí, né? Pedro Navalli, Anderson Nagerdal, Gustavo Nalaut, sem dúvida foi um dia de muito aprendizado aqui para todos nós. Isso. Vetter, se me permitir, cara, eu estou aqui à disposição. Acho que quanto mais a gente conversar com o mercado, mais a gente pudesse ajudar, né, cara? Acho que é importante para todos nós, tá? Então, fiquem à vontade também. Acho que tem os nossos contatos lá no convite, né? Isso aí, também gostaria de agradecer, Vetter, pela oportunidade aí, também me coloco à disposição e, assim como o Pedro, eu entendo que quanto mais a gente interage, né, quanto menos em silos das empresas a gente sai, a gente vai ter uma visão melhor e soluções melhores, né? Então, fico aí esperando o próximo evento e quero participar de novo. É isso, pessoal. Obrigado a todos que estavam aqui com a gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Anderson, Carlos. Valeu muito pelo convite. E é isso. Eu acho que, assim, meus contatos também é do LinkedIn. Por favor, entrem, me chamem ali, a gente pode conversar. E é isso. Olha só como as nossas empresas e setores completamente diferentes têm tanto em comum. E é muito interessante isso, o quanto a gente pode complementar o conhecimento e usar esse aprendizado, essa experiência, né? Então, assim, eu agradeço muito, aprendi bastante hoje também com os colegas. Então, obrigado mesmo. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos e se cuidem.